E a Petrobras derreteu mais de 5% na presente data, e o motivo se refere aos dividendos anunciados. O Ministério Público, vinculado ao Tribunal de Contas, quer barrar esses dividendos. Entenda o caso. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como eu antecipei para vocês, a Petrobras na presente data está derretendo 5,51% as ações ordinárias cotadas a R$ 28,30. Isso vai na contramão do próprio Ibovespa, que acabou subindo na presente data, subindo ali 1%, subindo com a alta expressiva de Vale, que alcançou ali 7,59%. Aí teve alta de Usiminas e empresas do setor de mineração e siderurgia no geral. E toda essa queda está ocorrendo por um motivo muito simples, embora não muito agradável para os investidores. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União está querendo o cancelamento desses dividendos pelo Tribunal de Contas da União. Para quem não sabe, o Tribunal de Contas da União, ele avalia a regularidade das contas dos gestores públicos no que se refere ao dinheiro público administrado pelos órgãos e entidades da União. No geral, o Tribunal de Contas da União faz isso, e como a Petrobras é uma empresa da União, ele tem a possibilidade de avaliar esse caso. E essa pretensão do Ministério Público vem após esse tweet polêmico da Gleisi Hoffmann. Eu trouxe até um vídeo aqui detalhado no canal em que ela critica a distribuição de dividendos e a atual política de distribuição de dividendos da Petrobras. O último dividendo anunciado, que é justamente aquele que o Ministério Público quer barrar, é esse objeto do comunicado ao mercado do dia 3 de novembro. Primeiro ponto é que o Conselho de Administração, dentro da sua competência estatutária, aprovou esse provento. Então não houve aqui uma ilegalidade no que se refere à competência do Conselho de Administração. E o Conselho destaca o seguinte, que esse dividendo que está sendo anunciado respeita o limite de endividamento da Petrobras, que seria de 65 bilhões de dólares. E destaca que esse dividendo está de acordo com a sustentabilidade financeira da companhia e que todo o plano estratégico da empresa 2022-2026 foi atendido, de tal modo que esse dividendo não irá prejudicar o plano estratégico da companhia. Como destacado aqui, sem efeitos na alavancagem financeira da empresa. Só que aí tem um detalhe polêmico aqui que muitos estão discutindo, que é o fato desse dividendo significar uma antecipação. Como assim? Do total de dividendos, 3,14 será uma antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2022 e será declarado no balanço do dia 30 de setembro de 2022, ou seja, uma antecipação de dividendos, constituindo uma antecipação dos lucros da empresa. Por isso esse ponto é bem polêmico e talvez isso seja acatado pelo Tribunal de Contas da União para reavaliar os dividendos da companhia. Só lembrando que esse dividendo, que é da ordem de 10% de dividend yield em apenas um pagamento, detém como data de corte o dia 21 de novembro, então você precisa ser dono das ações até o dia 21 de novembro. Eu tenho apenas 100 ações hoje, a um preço médio de R$ 26,45, pretendo aumentar posição se voltar para os R$ 27. Se continuar toda essa especulação, pode ser sim que retorne, principalmente se houver alguma queda no preço do barril do petróleo. E aí serão duas parcelas, o primeiro pagamento dia 20 de dezembro, o segundo 19 de janeiro de 2023. Ok, e o que está alegando aqui o Ministério Público vinculado ao TCU? Primeiro ponto, qual é o pedido dele? É justamente a suspensão do pagamento dos dividendos da Petrobras. Suspender, impedir que ela distribua esses dividendos. Uma das alegações é o fato de que a Petrobras está distribuindo dividendos acima das petroleiras aí ao redor do mundo, o que seria algo atípico, mas, como é sabido, a nossa companhia está ali se beneficiando, como as demais, da alta dos preços do petróleo, mas principalmente dos custos baixos de extração do pré-sal. Ou seja, hoje há um baixo lifting cost da Petrobras, e isso é sabido pelo mercado. É por isso que ela está tendo uma alta rentabilidade também. Só que o Ministério Público do TCU, por meio do subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, ele diz o seguinte, que o TCU precisa reavaliar a política de dividendos da Petrobras, diante de possível risco à sustentabilidade financeira da empresa e esvaziamento da disponibilidade de caixa da estatal. Só que o Conselho de Administração deixou claro naquele comunicado ao mercado que não há nada disso aqui do que ele está falando. Então ele está dizendo que o Conselho de Administração está mentindo.
Indiretamente ele está dizendo isso. O diretor financeiro de relações com investidores da Petrobras diz que ainda não conseguiu essa representação do Ministério Público, mas que está disponível aí para eventuais esclarecimentos. Como bem lembrado ali pela Petrobras, isso é atribuição do Conselho. Não pode o Tribunal de Contas se miscuir nessa competência, exceto se houver uma flagrante ilegalidade, uma flagrante lesão ao erário, algo que a princípio não há. Então o TCU até mesmo pode e deve investigar as contas da Petrobras e da União, mas suspender uma decisão do Conselho, inexistindo uma prova clara de que há uma lesão à Petrobras, isso me parece muito temerário, com todo respeito ao Ministério Público do Tribunal de Contas da União. E aí, como dito aqui por analistas do Goldman Sachs, os pagamentos de dividendos têm sido um foco dos investidores de petróleo, enquanto o presidente eleito, o Lula, e outros funcionários mencionaram sua intenção de diminuir o pagamento de dividendos e promover investimentos em refino e energias renováveis, onde a Petrobras não tem um histórico significativo. Então pode ocorrer sim uma priorização da Petrobras, como diria o Peter Lynch, em se meter ali em negócios com os quais a Petrobras não tem expertise e não tem um histórico de rentabilidade. Por isso hoje ela fez vários desinvestimentos para focar no seu core business, que é justamente o pré-sal, e então ainda permanece incerteza quanto à intervenção do TCU na Petrobras e nos dividendos recentemente anunciados. O certo é que, dentro do governo Lula, ele já declarou e está muito claro que não vai distribuir tantos dividendos aos acionistas. Muito embora há aqueles que defendam o seguinte, não, mas o Lula por trás seria um liberal que quer atender aos investidores estrangeiros principalmente, então ele não vai deixar de pagar bons dividendos. Ainda não sabemos, isso é muito incerto. Tudo se move conforme a conveniência política. O certo é que, a princípio, a intenção dele é reduzir dividendos para focar em outros investimentos. E mesmo que não fosse o Lula, fosse o Bolsonaro, os dividendos de Petrobras já iriam cair. Você não deve esperar esses dividendos tão altos que têm sido pagos aí nos últimos 2 anos. Por quê? Porque, primeiro, o preço do barril do petróleo pode não ficar em bons patamares. Segundo, os desinvestimentos da Petrobras que geraram todo esse fluxo de caixa tendem a reduzir para os próximos anos, e outra que em algum momento não se torna sustentável dividendos tão elevados. Por isso, não espere esse dividend yield da ordem de 50%. Isso vai ser alterado, espere aí no máximo 10, 15 ou 20% de dividend yield, o que já é excelente. O importante é a companhia ser lucrativa e rentável. Não fique tão focado num payout tão elevado que pode, no final das contas, não ser sustentável no longo prazo. Por enquanto o é, mas não pode ser no longo prazo. Senão os acionistas e a própria empresa poderá cair na armadilha da Oi no passado, que distribuía dividendos que não poderia, bem como a Eletropaulo. Então muito cuidado com isso, seja cauteloso, compre Petrobras se quiser, não é recomendação de investimento, a preços condizentes com o risco da estatal, e pense na empresa como uma empresa da carteira de oportunidade, onde você coloca no máximo 1% do seu patrimônio, 1,5%, e pense nos dividendos não recorrentes, como estou falando aqui para vocês, como um bônus, já que você deve pretender com Petrobras a valorização pegando num bom preço. Mas enfim, essa é só a minha visão a respeito da companhia. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que a decisão do TCU será pela suspensão dos dividendos de Petrobras? O TCU vai ter que realizar uma medida cautelar, liminar, ou seja, antes de decorrer todo o curso de um processo administrativo, porque do contrário vai ser realizado o pagamento da primeira parcela em dezembro. Então o TCU vai ter que decidir isso o quanto antes. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo, e se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você pode cancelar a qualquer momento. Eu trago vídeos exclusivos de aulas exclusivas que eu não consigo trazer publicamente no canal, e faço lives semanais todas as sextas-feiras às 7 horas. Logo mais eu vou fazer a minha live da semana. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!